Olá, tudo bem? A Letrário Formação Continuada tem prazer de trazer Sandra Bosa a Campo Grande. Essa professora que vem de Curitiba falar aos professores de Mato Grosso do Sul. Confira agora algumas questões que Sandra Bosa respondeu à Letrário. Sandra Bosa, qual é a importância das instituições de ensino investirem na formação continuada dos seus professores? É uma parte importantíssima da nossa tarefa, né? Os pensadores, nós aqui estamos pensando em educação, né, Márcia? Nesse momento a gente se dedica aqui a refletir sobre questões da educação. Então, nós temos de entender que esse professor não sai formado quando ele sai da universidade, quando ele passa por uma pós-graduação, ainda assim, ele precisa ser trabalhado no seu locus de ação, ou seja, na escola, na sala de aula. Então, a formação continuada, ela não é uma coisa simples nem uma coisa barata, porque nós precisamos de alguns especialistas para elucidarem alguns conceitos dentro da escola, não é? E eu estou falando como especialistas, um psicólogo, um psicopedagogo que venha nos dar luzes para dois aspectos. O primeiro é como a criança aprende e o segundo, o que é necessário para fazer um vínculo com esta criança para que ela possa desejar aprender com aquele profissional. Além da questão linguística, vir respaldar esse professor no sentido de que porque agora a gente ensina de uma forma que nós não aprendemos desse jeito. Na verdade, é a maior luta dos últimos 3 décadas, são 30 anos no Brasil, que nós estamos lutando com isso. Que esse professor não pode mais fazer na sala de aula o que fizeram com ele. Porque o que fizeram conosco e com esses professores mais novos que estão aí, determinou um Brasil não leitor. José Saramago tem uma fala que eu acho fundamental, que ele diz assim, há venenos tão lentos, Márcia, ele fala isso, há venenos tão lentos, que quando eles vêm fazer efeito já não lembramos mais a sua origem. E na questão da leitura, isso é a metáfora que mais representa a aprendizagem de leitura no Brasil. Porque nós hoje realmente percebemos como nós não fomos formados leitores. Pelo contrário, né? Algumas práticas afastam o aluno da leitura. E aí fica muito difícil, mediante esse apelo de todo esse mundo digitalizado, você colocar um prazer na leitura para os nossos jovens que estão na escola. Qual é a sua opinião sobre a atuação de empresas como a Letrário Formação Continuada? A Letrário. O título já é maravilhoso, né? Para mim diz muito. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelas letras e quando vocês resolvem batizar, né, uma empresa com Letrário, eu acredito que é uma empresa que é eminentemente essencial para a sociedade. Eu penso que nesse momento em que vivemos, tudo isso contribui para o avanço. Nós não podemos acreditar que somente a escola ou só o professor possa superar sozinho, na sua solidão de sala de aula, possa superar todos os obstáculos que enfrentamos, como por exemplo, a história de uma criança não ter o desejo rapidamente de aprender. Não é? Então nós precisamos de fato fazer com que esse professor não só se reúna como vocês propiciam, né? Não só se reúna com outros que escutem os depoimentos que os outros professores dão, os profissionais, né? Que perceba no outro o avanço, mas principalmente que sejam subsidiadas as necessidades desses professores. Não é? Ainda há muito lugar comum no que se refere ao letramento na escola no Brasil. O que eu chamo de lugar comum? É achar, por exemplo, que se ensina a ler entregando um texto para um aluno de 5º ano e pedindo para ele escrever as respostas que o professor propõe. Não é? Isso, de fato, gente, não ensinou e não vai ensinar a ler. A depreensão de sentido se constrói no coletivo, quando o professor abre para discussão sobre assuntos muito procedentes naquele texto. E o número de professores que possibilita isso ainda é pequeno no Brasil, Márcia. Então, eu vou puxar novamente o nome da Letrário. Eu acho importante as iniciativas que vocês estão
colocando no mercado no sentido de realmente pegarem as necessidades mais prementes. Vocês escolheram temas, né, em várias áreas, não é só na língua portuguesa, eu só estou falando da língua portuguesa porque só conheço essa. Mas vocês estão dando conta, né, de outras áreas que realmente o professor não pode avançar. Então, se me pergunta da importância, eu acho essencial. A escola faz o que pode, mas nós precisamos de um pouquinho mais, né? O governo subvenciona algumas coisas, a formação continuada tem uma verba específica, mas muitas vezes até nem tão bem aproveitada. Então, eu gostaria de reiterar que nós precisamos de empresas como a Letrada. Muito obrigada.